Hoje é nossa terceira semana na campanha A Bênção de Deus para a sua família. E eu queria falar com você hoje sobre aquele que provavelmente é o mais importante fundamento para que você tenha uma família abençoada. Vamos falar hoje sobre o amor. É muito difícil a gente exagerar ao falar sobre a importância do amor, porque a Bíblia diz que tudo se resume no amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tudo começa com o amor. E no nosso relacionamento também o amor é fundamental. Hoje nós vamos ver como esse fundamento vai fazer toda a diferença na sua família. Eu queria ler para você o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 14. Ele diz o seguinte: sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sobre tudo isso. Então, Paulo está dizendo assim, acima de todas as coisas, mais importante do que tudo que eu já falei, revesti-vos de amor, porque o amor, ele une, ele é o vínculo perfeito para todas as coisas. Então, nos nossos relacionamentos na família, é o amor que vai dar aquela liga para que todos estejam unidos, estejam trabalhando juntos, um pelo bem do outro, estejam abençoando a vida do outro. Um outro texto do apóstolo Pedro, que repete a mesma coisa, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, onde ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro está dizendo quase a mesma coisa que Paulo disse. Acima de tudo, ou seja, o amor é mais importante. E nós precisamos nos revestir dele, ou seja, é algo que nós precisamos alimentar diariamente. Se você estiver, então, cultivando esse fundamento na tua família, os relacionamentos serão aperfeiçoados, os pecados serão perdoados, porque haverá perdão, haverá restauração dos relacionamentos. Então, esse é o primeiro fundamento, o mais importante que nós precisamos ter nas nossas famílias. Agora, a pergunta que vem: o que é o amor? Porque, embora seja uma palavra tão usada na nossa cultura, existem milhares de músicas falando sobre isso, poesias, pregações falando sobre o amor. É uma palavra usada para significar tantas coisas diferentes. O que será que realmente é o amor? Se os textos que nós lemos dizem que nós precisamos ter amor, então será que eu posso dizer, por exemplo, eu já não amo tanto minha esposa, acho que não adianta levar o casamento adiante, porque sem amor o texto mesmo está dizendo que não adianta? Então será que é isso que a Bíblia está dizendo? Com certeza não é. O que a Bíblia nos mostra é que o amor não é simplesmente um sentimento, uma emoção que nós sentimos. Os nossos sentimentos, nossas emoções, eles são variáveis, mas o amor é algo que nós precisamos decidir alimentar a cada dia no nosso coração. Amor tem muito mais a ver com atitudes e com decisões do que com sentimentos. Certamente o sentimento é importante, ele faz parte da própria definição do amor, mas quando nós decidimos amar alguém, quando nós temos compromisso, temos aliança, como vimos na semana passada, nós diariamente alimentamos esse sentimento com atitudes, nós vamos ver esse amor sempre crescendo. Então, eu quero ler para você o texto, por exemplo, de Mateus 7,12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. O que o texto está dizendo? Aquilo que você espera que os outros façam por você, faça pelos outros. Isso é o resumo do que é o amor. Amor significa valorizar o outro, significa fazer pelo outro aquilo que nós esperamos que se faça por nós mesmos. O grande escritor cristão, C.S. Lewis, ele diz que amar não tem muito a ver com se emocionar. Não é como você acordar de manhã e olhar no espelho e dizer assim, como eu me amo. Você simplesmente se ama, mas nem sempre você está emocionado consigo mesmo, não é? Amar significa desejar o seu bem. Você deseja que as pessoas te tratem bem, que as pessoas te perdoem quando você erra, você deseja ser valorizado. Isso é amar. E é isso que nós precisamos fazer pelo outro. Demonstrar um interesse genuíno, demonstrar o interesse em cuidar das suas necessidades. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que é o capítulo que fala sobre o amor, e ele dá uma definição tão bonita e poética sobre o amor, tudo que ele fala ali tem a ver com atitudes. Ele diz que o amor é bondoso, que o amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, fala somente de atitudes. Então, quando nós semeamos atitudes de amor no nosso casamento, no nosso relacionamento de pais e filhos, de marido e mulher, nós estaremos a cada dia alimentando esse amor que nunca vai acabar. O amor vem de Deus e esse amor alimentado no Espírito, alimentado com atitudes, vai sempre vencer todas as barreiras. E por fim, a última pergunta: onde é que eu encontro esse amor? Qual é a fonte? E essa é uma pergunta muito simples de responder. Na semana passada já falamos um pouquinho sobre isso. Como é que eu posso ter um amor
que não seja volúvel, que não seja instável, que não acabe diante das dificuldades da vida, que todos temos que enfrentar, toda a família enfrenta lutas, todo mundo enfrenta lutas na vida. Como é que eu posso ter um amor que seja realmente sólido, um bom fundamento para esse casamento? A fonte é o Senhor, a fonte está em Deus. E eu quero ler para você 2 textos que reforçam essa ideia. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8, é o que está dizendo isso. Deus é a fonte de todo amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. A Bíblia define Deus dizendo, Deus é amor. Então é nele, é em Deus que nós encontramos esse amor perfeito. Quanto mais você alimentar o seu relacionamento pessoal com Deus, quanto mais você buscar em Deus, na palavra de Deus, na oração, desenvolver atitudes abençoadoras, mais você vai ver que você vai estar sempre amando as pessoas e especialmente aquelas com quem você tem aliança. Que Deus te abençoe nessa semana, na célula, na sua casa, onde você fizer essa campanha, orem juntos e renovem o amor que Deus colocou no seu coração um dia.